Uma mudança inesperada. A tabela do IRPF permanece intocada. O governo brasileiro, sob o comando do presidente Lula, tomou uma decisão significativa em relação à tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física, IRPF, para 2025. Rompendo com as expectativas, o governo optou por não ajustar a tabela para levar em conta a inflação. Essa decisão gerou debate e preocupação, principalmente entre aqueles que ganham até 2 salários mínimos. Para muitos brasileiros, a falta de ajuste se traduz em uma carga tributária mais pesada. A tabela do IRPF determina as faixas de renda sujeitas ao imposto de renda, e sem ajustes, indivíduos e famílias verão uma parcela maior de sua renda tributada. Essa decisão deixou muitos inseguros sobre seu futuro financeiro. A justificativa do governo para essa decisão é multifacetada. Alguns especialistas apontam para a necessidade de aumentar a arrecadação para financiar programas sociais essenciais e administrar os gastos do governo. Outros sugerem que essa medida visa estabilizar a economia em meio às incertezas globais. Independentemente das razões por trás disso, a decisão de manter a tabela do IRPF atual tem implicações significativas para milhões de brasileiros. As próximas sessões analisarão mais profundamente essas implicações, examinando as possíveis consequências para indivíduos, famílias e a economia como um todo. Salário mínimo aumenta, carga tributária acompanha. Uma desvantagem para quem ganha menos. Em 2025, o Brasil testemunhará um aumento no salário mínimo, uma medida destinada a melhorar a vida de quem ganha menos. No entanto, a decisão do governo de não ajustar a tabela do IRPF lança uma sombra sobre esse desenvolvimento positivo. À medida que os salários aumentam, mais brasileiros se verão cruzando o limite para as faixas de renda tributáveis. Para aqueles que ganham um salário mínimo, o impacto pode parecer mínimo. No entanto, indivíduos que ganham 2 salários mínimos, um valor que muitas vezes representa a renda combinada de uma família, sentirão os efeitos de forma mais aguda. A falta de ajuste significa que uma parte maior de seus ganhos estará sujeita ao imposto de renda, deixando-os com menos renda disponível. Essa situação apresenta um dilema complexo. Por um lado, um salário mínimo mais alto é crucial para melhorar o padrão de vida e impulsionar a economia. Por outro lado, a tabela estática do IRPF ameaça corroer esses ganhos, aumentando a carga tributária sobre as mesmas pessoas que o aumento do salário mínimo visa ajudar. Essa situação destaca um ponto crucial de discórdia no debate em torno da decisão do governo. Os críticos argumentam que ela mina os benefícios pretendidos pelo aumento do salário mínimo. Eles defendem o ajuste da tabela do IRPF para garantir que pessoas de baixa renda não sejam afetadas desproporcionalmente. Olhando para trás, uma história de ajustes do IRPF e seu impacto. Para entender a decisão recente do governo, é essencial examinar o contexto histórico dos ajustes do IRPF no Brasil. Ao longo dos anos, os ajustes na tabela do IRPF têm sido usados para enfrentar a inflação e proporcionar alívio fiscal. Durante alta inflação, o ajuste evitava a corrosão inflacionária, onde a inflação empurra indivíduos para faixas de tributação mais altas. Isso garantia ganhos reais de renda para indivíduos e famílias. Em contraste, houve períodos de ajustes mínimos ou inexistentes. Esses períodos geralmente coincidiam com crises econômicas. Essas decisões resultavam em uma carga tributária mais alta sobre os cidadãos. A decisão atual de manter a tabela do IRPF inalterada marca um afastamento das tendências recentes. Nos últimos anos, houve um consenso crescente sobre a importância de ajustes regulares na tabela do IRPF. A falta de ajuste pode ter consequências negativas para os indivíduos e a economia. Seção 4. Opiniões de especialistas.
Navegando pelos efeitos da decisão. A decisão de não ajustar a tabela do IRPF para 2025 gerou reações mistas de economistas e especialistas em impostos. Alguns, como Mauro Silva, um renomado economista, criticaram a medida, argumentando que ela coloca um fardo injusto sobre os contribuintes de baixa e média renda. Silva enfatiza que esses indivíduos já estão lutando contra o aumento do custo de vida e a estagnação dos salários. Essa decisão contradiz o compromisso do governo com a justiça social, argumenta Silva. Ao não ajustar a tabela do IRPF, o governo está efetivamente implementando um aumento de impostos sobre aqueles que menos podem pagar. Por outro lado, Robinson Barreirinhas, analista de política tributária, oferece uma perspectiva mais matizada. Ele reconhece as preocupações levantadas por Silva, mas destaca a necessidade do governo de gerar receita em vista da crescente dívida pública e do aumento dos gastos com programas sociais. É um ato de equilíbrio delicado, explica Barreirinhas. O governo precisa encontrar uma maneira de financiar suas prioridades sem sobrecarregar os contribuintes. No entanto, neste caso, parece que o fardo está recaindo desproporcionalmente sobre aqueles que já estão lutando. Esses pontos de vista contrastantes destacam a complexidade da questão. Embora a necessidade de aumento da receita do governo seja inegável, o impacto potencial sobre os contribuintes de baixa e média renda não pode ser ignorado. O desafio para o governo reside em encontrar uma solução que equilibre essas demandas concorrentes. Seção 5. Promessas de campanha e realidade. Um olhar comparativo sobre os planos tributários de Lula e Bolsonaro. A decisão de manter a tabela do IRPF de 2025 reacendeu as discussões sobre as promessas de campanha feitas durante a acirrada eleição presidencial de 2022. Lula defendeu a justiça social e a igualdade econômica, comprometendo-se a aliviar a carga tributária sobre as faixas de renda mais baixas. Ele propôs impostos mais altos sobre indivíduos e empresas mais ricos. Bolsonaro focou em cortes de impostos e desregulamentação para estimular o crescimento econômico. Suas propostas geralmente favoreciam pessoas de alta renda e empresas. A realidade atual apresenta um quadro mais complexo. A decisão de Lula de não ajustar a tabela do IRPF se desvia de suas promessas de campanha. Essa discrepância tem gerado críticas de alguns setores. Governar uma economia complexa exige escolhas e compromissos difíceis. Seção 6. O efeito dominó. Inflação, programas sociais e gastos do governo. A decisão de manter a tabela do IRPF inalterada em 2025 reverbera além dos contribuintes individuais. Ela desencadeia uma reação em cadeia dentro do cenário econômico mais amplo, influenciando fatores como inflação, financiamento de programas sociais e gastos do governo. Uma preocupação imediata é o impacto potencial sobre a inflação. Com uma parcela maior de sua renda destinada a impostos, os consumidores podem ter menos renda disponível, o que pode levar à redução dos gastos. Essa redução na demanda pode, por sua vez, desacelerar o crescimento econômico e exercer pressão negativa sobre a inflação. Por outro lado, o aumento da receita do governo proveniente da tabela do IRPF inalterada pode ser direcionado para o fortalecimento de programas sociais. Esses programas, muitas vezes vitais para apoiar populações vulneráveis, dependem fortemente do financiamento do governo. Recursos adicionais poderiam fortalecer seu alcance e eficácia. No entanto, o aumento da receita também apresenta um desafio. Cria uma oportunidade para maiores gastos governamentais, o que, se não for administrado com prudência, pode alimentar a inflação. O governo precisa encontrar um equilíbrio, equilibrando a necessidade de investimento social com o imperativo de manter a estabilidade econômica.
A interação desses fatores cria uma teia complexa de resultados potenciais. A capacidade do governo de navegar por essa teia de forma eficaz será crucial para determinar o impacto geral de sua decisão sobre a economia brasileira e seu povo.